Bom, pessoal, vamos lá continuar nossa terceira aula aqui. Agora a gente vai focar no service, né? Então, na última aula a gente fez o controlador, que ele faz as validações aqui e chama o nosso serviço e depois formata a resposta de sucesso. Então, vamos para o service de fato. Eu vou criar aqui então um add account service. Também vai ser uma classe com o método add aqui, né, que eu chamei, e ele vai receber uma conta. Então, vamos lá. A gente vai receber uma conta. Para a gente não ter, como a gente não está usando TypeScript aqui nem nada, eu já vou desestruturar aqui em name, e-mail, password para ficar mais declarativo que a gente tem aqui. E aqui no nosso serviço a gente vai precisar de 3 caras. O primeiro a gente vai precisar de um hasher, que é quem vai fazer esse hasheamento da senha do usuário. A gente vai precisar de um repositório também para a gente procurar se já existe algum e-mail no nosso banco com e-mail fornecido aqui no método add. Então, load by e-mail repository. E também a gente vai precisar de um add account repository, que vai ser a nossa base de dados aqui, esses dois repositories e a nossa biblioteca de hash aqui. Mas aqui eu estou fazendo assim no construtor, porque caso a gente queira trocar quem é o nosso banco de dados, se a gente não quiser mais utilizar o Dynamo, quiser utilizar outra biblioteca, para a gente não precisar instanciar aqui os detalhes, e aí a gente só passa no construtor quem são esses caras aqui, para a gente utilizar durante o código. Então vamos lá. Primeiro de tudo a gente tem que fazer essa validação se já existe uma conta. Então eu vou chamar o meu this. Aqui faltou eu dar o meu this.hasher igual hasher this. Aqui, beleza? E aqui então a gente vai chamar o nosso repositório passando o e-mail que a gente recebeu. Caso a gente isso retorne um e-mail, significa que a gente tem que retornar nulo, porque a gente não quer continuar o nosso fluxo, porque já tem um e-mail cadastrado. Beleza? Depois que a gente cadastrou o e-mail, a gente precisa pegar e hashear a senha do usuário, né? Para a gente criptografar ela, salvar no banco hasheado. Vou chamar de hash de password. E eu vou chamar o nosso this.hasher.hash, que ele não existe ainda, né? Nem o load by email repository, nem esses caras existem ainda. A gente vai fazer aí durante o treinamento. E aqui a gente vai passar o nosso password. Beleza? E por fim a gente vai adicionar a nossa conta aqui no nosso banco de dados, naquela tabela que a gente criou. Então a gente vai passar o nosso name, e-mail, e o password vai ser esse hash de password. E por último a gente vai retornar. Eu posso retornar a conta, eu posso retornar true aqui, só para falar que retornou, porque a gente não está retornando 204, então não faz tanta diferença o que a gente vai retornar aqui. Mas caso a gente queira retornar essa conta por algum motivo depois, adicionar mais fluxos aqui, eu vou retornar a nossa conta aqui. Então, e-mail, só nome e e-mail, não vou retornar a senha não. Beleza? E acho que é isso. Bom, é isso. Se a gente clicar no deploy aqui no Lambda, acho que eu não falei na aula passada, a gente atualiza o código do nosso Lambda. Então, se a gente invocar de fato a nossa rota, o nosso código já está
atualizado. É esse que ele vai executar. Se eu adicionar algum código aqui e executar o lambda, mas não tiver feito o deploy, é o meu código do último deploy que vai ser executado. Esse código aqui vai ser ignorado. Beleza? Então, terminamos o nosso serviço e agora a gente vai ou para o hasher, ou para o load by e-mail, ou para o add account repository. Eu acho que eu vou construir o nosso hasher aqui. Para construir o nosso hasher, pessoal, a gente vai utilizar uma biblioteca que chama bcrypt.js. Então, vou até criar aqui um bcrypt.js adapter. E aí vai entrar um conceito bem legal aqui, pessoal. Para a gente conseguir importar bibliotecas num Lambda, a gente tem um conceito de layers. O que é um layer? Um layer nada mais é do que uma biblioteca que a gente precisa utilizar, que a gente instalaria com npm install num projeto served aí, mas como a gente não tem um terminal aqui, não tem a pasta node modules aqui, a gente cria um layer que vai ser responsável por ter essa biblioteca. E aí a gente importa esse layer, aí a gente consegue importar a biblioteca que a gente está querendo utilizar no nosso código. Então é assim que a gente utiliza uma biblioteca no Lambda. Então para isso eu vou vir aqui em Layers e vou clicar em adicionar uma camada. Não dá para criar camada aqui? Então vou vir aqui em camadas, criar uma camada. E aí então a gente quer a biblioteca bcrypt.js, beleza? E aí para subir essa biblioteca a gente tem que zipar ela. Vou selecionar aqui o tempo de execução, né, o nosso runtime, que vai ser com o Node. E como que a gente faz agora? É só a gente vir no nosso terminal, né? A gente tem que ter o Node instalado, o npm instalado. Aqui eu até tenho ela porque eu estava testando antes de fazer o treinamento, mas como é o fluxo? É só a gente ir em qualquer pasta aqui do nosso computador pelo terminal. Vou até criar uma pasta nova aqui na minha área de trabalho, para vocês verem. Vou criar aqui uma pasta bcrypt.js. E dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta chamada Node.js. É assim que a gente faz. A gente entra nessa pasta e é só a gente instalar a biblioteca que a gente quer. Então, npm install bcrypt.js. Depois que a gente instalar, é só a gente navegar para essa pasta aqui, ó, que a gente criou. Se a gente ver, já tem o Node Modules aqui com a nossa biblioteca. E é só a gente zipar essa pasta. Então eu vou zipar a pasta aqui. Depois que zipou, é esse zip aqui que a gente vai importar. Então vou fazer o upload aqui na área de trabalho. Cadê? bcrypt.js, node.js. Assim que a gente cria um layer. Criamos. Eu não sei se ele vai dar. Tá. Boa, deu certo. Se a gente atualizar aqui, a gente já tem a nossa biblioteca. E para utilizar lá no nosso código, eu saí do Lambda aqui, vou voltar nele. Agora a gente consegue importar ela sem dar nenhum erro. Claro, a gente precisa adicionar, né? A gente criou o layer, mas não associou ele ao nosso Lambda. A gente vem aqui para associar. A gente vem, escolhe a versão, adiciona. Pronto, agora o nosso Lambda tem essa biblioteca. E aí a gente consegue utilizar ela. Inclusive já vou até importar ela aqui. Pronto. E aqui eu já vou criar o nosso adapter. Então, adapter. E o que a gente quer que método aqui? Lembra que a gente criou um método hash? Então a gente vai criar esse método hash aqui. A gente vai receber um valor e vai utilizar essa biblioteca para hashar e retornar esse valor.
No bcrypt, pessoal, ele espera um salt, que é um número que ele vai utilizar para hashear a nossa senha ou nossa string, qualquer valor que a gente for hashear. Eu vou passar ele aqui no nosso construtor. A gente vai injetar isso como uma variável de ambiente depois, para não ficar exposto aqui no código também. Então, setei aqui o nosso salt. E agora é só a gente usar o nosso método que é hash_sync, se eu não me engano. Então, hash value é igual ao bcrypt.js.hash_sync e passa o value. E a gente passa o nosso salt também e retorna esse hash de value. Só deixa eu checar na biblioteca se é assim mesmo. Que é uma hash_sync. É assim mesmo. Beleza? Então, dessa forma a gente já tem a nossa senha. A gente consegue hashear a nossa senha. E agora eu vou exportar essa nossa classe para a gente conseguir importar ela depois. Eu acho que faltou a gente exportar o nosso service também. Exports add account service. Beleza? Pronto, agora só falta a gente criar os nossos repositories aqui, né? O nosso repositório. Para isso eu vou estar utilizando aqui o Dynamo. Então vou criar um Dynamo Authentication Repository. Por que esse nome, pessoal? Porque a gente está utilizando o Dynamo, então quero deixar bem declarativo aqui. E eu gosto de cada arquivo de repository ser responsável por uma tabela. Não é uma regra isso, mas é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então aqui vão ter os métodos que vão manipular essa tabela Authentication no nosso DynamoDB. Então eu vou criar aqui a nossa classe. Beleza. E a gente vai ter um método assim no load by e-mail. A gente vai receber um e-mail e vai devolver uma conta. E a gente vai ter um método também add, que é para a gente add account, que a gente vai adicionar uma conta aqui na nossa tabela de autenticação. A gente vai passar o e-mail, o name e o password também. Beleza? A implementação disso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? E aí depois a gente implementa tudo, instancia tudo isso aqui no nosso index e vê tudo funcionando em conjunto. Já vou deixar um deploy aqui, beleza? Então, para esse vídeo foi isso, galera. Valeu!